Olá, sejam todas muito bem-vindas. Mais uma semana da nossa leitura do Clube da Bíblia. E vamos dar início nessa segunda-feira. Eu tenho certeza que será uma semana de bênção aí para as nossas vidas, porque mais coisas Deus tem para revelar para nós através da palavra de Deus. Amém? Andréia, pode orar por nós, por favor? A paz do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, bendizer, exaltar, glorificar o teu santo nome por mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor tem nos preparado, Senhor. Jesus, por mais uma manhã, Papai querido e santo, ao qual o Senhor nos permite estar meditando na tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, toma lugar de honra nesta sala de leitura, Senhor. Que tudo aqui, Senhor, seja para a glória e honra do teu santo nome. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e direção do teu Santo Espírito através das tuas santas escrituras, Senhor. Que possamos guardar a tua palavra na tábua de nossos corações, Papai querido, para não pecarmos contra ti. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, cheia de vitórias da tua graça, da tua presença, da tua unção, Senhor. Que o Senhor, Papai amado e santo, possa continuar guiando as nossas vidas, Senhor, abençoando a cada um desta sala de leitura, Papai querido, os que já estão e os que ainda hão de vir. Que o Senhor abençoe e prospere, que o Senhor sopre o nome dessa sala de leitura, Papai querido e santo, para que o teu nome continue sendo engrandecido, que nós possamos aprender de ti, meu Deus amado, e que o Senhor, Papai querido e santo, possa abençoar a cada lar de uma forma especial e sobrenatural. Cada lar aqui representado, cada família, Papai querido, que as tuas potentes mãos possam alcançar a cada lar, meu Deus, em nome de Jesus, é o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos dar início, então, em mais uma leitura, né? Na semana passada ficamos aqui no Primeira Reis, parou no capítulo 9, né? De Primeira Reis. Agora, Primeira Reis, capítulo 10, tá certo? Estaremos dando continuidade nessa leitura de Primeira Reis, capítulo 10. Já abra sua Bíblia aí. Pega a sua água. Primeira Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido à sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, e a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em tudo o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como também devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias
quanto as rainhas de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real. Além de harpas e liras para os músicos, nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. Verso 18. Nós estamos lendo 1 Reis, capítulo 10, agora o verso 18. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio em floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Verso 22. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes. Junto com os navios de Irão, cada 3 anos de frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de prata, de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Verso 26 do capítulo 10. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte das guarnições de algumas das cidades e outra parte dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7 quilos. Importava do Egito um carro por 7 quilos. Por 7 quilos e 200 gramas de prata
e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Glória a Deus. Capítulo 11. Capítulo 11. As mulheres de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e quais Eititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar para outros deuses, e o seu Senhor, o seu Deus, como fora do. Peraí, verso 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não conseguiu completamente o Senhor como o seu pai, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incensos e ofereciam sacrifício a eles. Verso 9. Só um minutinho, meninas. Oi, Andréia, você pode ler pra gente? Sabe por quê? Eu tô bem congestionada e aí eu tô com coriza. E aí toda hora eu tô parando. Então, se Tá você bom, puder ler, eu acho que a gente vai ter uma leitura mais completa, senão toda hora eu tenho que parar um pouquinho. tá bom, eu leio sim. Eu parei no verso 9. Primeiro, Primeiro, capítulo 11, verso 9. pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, as quais 2 vezes lhe apareceram. E acerca desta matéria que lhe tinha dado ordem, que não andasse seguindo-se, que não andasse em seguimento em outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti,
que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o teu reino e darei a teu servo. Todavia, todos os dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao seu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Versículo 14. Levantou-se, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad o Edomeu, e era a semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo varão em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo varão em Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos do seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz pequeno. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã. E tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Haddad grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad, no Egito, que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: Despede-me para que eu vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: Por quê? Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Haddad, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto, além do mal de Haddad, que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu e Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou a abertura da cidade de Davi, seu pai. Versículo 28. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele mesmo tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o Silonita, no caminho, e ele o tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aias pegou no vestido novo que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se me escurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios e dos Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas o príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas na mão de seu filho tomarei o reino, e todarei as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi
por ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelo caminho, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Eu te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi. Todavia, não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Versículo 41. Quanto aos mais do sucesso de Salomão e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito nos livros dos sucessos de Salomão? E e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo e os servires e respondei-lhes, falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que lhe falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhes falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que meu pai vos carregou de jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão de todo o povo ao terceiro dia a Roboão como... Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Roboão, como rei, havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciões que lhes haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque estava revolta e vinha do Senhor, para confirmar as suas palavras que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Selonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança dos filhos de Jessé? As suas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre ele reinou Roboão. Então Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir
ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre Israel. E ninguém saiu à casa de Davi senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. Versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para o adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram da casa dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel sacrifícios e os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no alto que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Capítulo 13. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao Senhor Deus, ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus. Versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi
outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia e em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento, e montou-lhe nele. E foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo do carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por qual fostes. E ele disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo e a tua casa, para que coma e beba água. Porventura mentiu-lhe? Porventura mentiu-lhe. E tornou-lhe ele e comeu pão e sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinham feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebeldes à palavra da minha boca, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, então voltastes e comesse pão e bebestes água no lugar de que dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta o que fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Versículo 27. Então disse os seus filhos: Albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus foi sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que havia dito pela palavra do Senhor. Clamou contra o altar que estava em Betel, como também contra todas as casas dos altos e que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos. A quem queria, ele enchia a mão, e assim era dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Andréia, Eu deixa disse, eu fazer um comentário. claro, E aqui nesse capítulo 13, olha que coisa, né? Deus havia falado para ele: não come.
não faz nada. Você vai lá, leva a mensagem e volta, né? Ó, o profeta novo, né? Não recebeu ordem de se alimentar, de comer na cidade, mas era para ele entrar e sair, não comer, né? E ali o profeta velho foi lá e falou: Não, mas vem aqui, coma algo na minha casa, né? E eu o recompensarei. Ele falou: Não, mesmo que me desse metade dos seus bens. Olha, ele sabia disso. Mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia neste lugar, pois recebi esta ordem pelas palavras do Senhor. Não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. E ali ele tinha uma ordem de Deus. Ele já tinha recebido essa ordem, mas ele não obedeceu a ordem. Por que que ele não obedeceu? Porque o profeta velho mentiu para ele. Olha que coisa. O profeta velho falou assim, ó, eu também sou profeta como você. Ó, comparou, né? Se igualou aqui, ó, verso 18. Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava mentindo. O profeta velho usou de mentira para trazer o profeta novo para a casa dele de novo, para poder comer, para estar ali com ele, comendo, né? Mas o que que o profeta novo fez? Ah, então se Deus está falando com você, eu vou ignorar a ordem que eu já recebi e vou fazer o que você está falando aí. Deus, ele não vai se contradizer com as próprias palavras dele. Deus deu uma ordem, né? E ele não, ele queria comer. Eu acredito que tinha um banquete, ele devia estar cansado com fome. Mas Deus já tinha dado uma ordem para ele: não coma, não vá, não fique, não entra na casa, não coma. E ali o profeta velho falou exatamente o que ele queria ouvir: come, fica, né? Devido às necessidades dele naquele momento. Ele ia pegar a estrada de novo, então provavelmente ele deveria estar com fome. Só que Deus, ele não muda os seus decretos, as suas ordens. E quando Deus nos dá uma ordem muito clara, nós precisamos ficar atento, porque às vezes pode ter profetas velhos aí querendo enganar, querendo falar o que é bom aos ouvidos, agradável aos olhos, bom ao paladar. Então, se vai contra o que Deus já falou para você, minha irmã, é laço, é seta. Repreende, não aceita. Porque se Deus já deu uma ordem, é aquilo. Se Deus já falou alguma coisa para você, é aquilo. Deus não vai se contradizer. Não, ora Deus quer que você faça isso. Não, depois de Deus, o mesmo Deus falou para você não fazer, agora quer que você faça. Não, não faz sentido, né? Não tá certo aqui, né? E olha só, para você ver como Deus usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. E o fato de você profetizar não significa que você vai ser salvo. Porque o profeta velho mentiu, ele emprestou a boca dele para Satanás, ele mentiu, ele enganou o profeta novo. Só que ele era um profeta, ele tinha o dom, o próprio Deus ali, ó. E o homem de Deus voltou com ele, comeu. Ao verso 20, enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Deus tomou ele ali. Ele não falou porque ele,
Ah, eu vou falar isso daqui porque eu tô com vontade de falar, né? Será que eu profetizo ou não? Será que eu vou profetizar ou não? Não. Deus tomou o profeta velho ali e fez ele abrir a boca e dizer: Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Você voltou, você comeu, você bebeu no lugar onde eu falei que não comesse nem bebesse, por isso seu corpo será sepultado. Ele teve a sentença ali mesmo pela desobediência dele. Irmãos, é muito sério você não obedecer a Deus. É muito sério você ir contra aquilo que Deus já determinou e já falou. Obedeça. Ainda que se levante, ó, Jesus mesmo, a palavra mesmo fala, né? Que muitos, no final dos tempos, muitos viriam em nome do Senhor Jesus, dizendo que era Jesus. Já pensou? Jesus falou: Eu vou voltar. E aí tem um monte falando: Ah, sou eu sou Jesus, eu sou Jesus. Não acredita. Fazer prova, tá lá os sinais. Nós não devemos acreditar em qualquer pessoa que diz: Assim diz o Senhor. Você escuta a profecia, mas não pegue para você como verdade. Faça a prova de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele testifica. E não é porque a gente está ouvindo o que a gente quer ouvir que é a verdade. Entende? Então, aqui fica bem claro essa palavra. E, claro, né, para toda desobediência tem uma sentença. Ele morreu, pagou com a vida. Pagou com a vida, porque ele desobedeceu a uma orientação da parte de Deus. Deus é Deus, né? Deus não é um amiguinho, né? Deus não é o pai, a mãe, o irmão que você fala: Deus, eu vou fazer isso e não faz. Deus não tá pedindo um favorzinho para você como amiguinho. Não, ele é Deus, ele manda. Então, quando Deus ele fala, nós precisamos aprender a parar, escutar e obedecer. E tudo que vier contra aquilo que Deus já falou, já determinou, desconfie se não é o inimigo querendo te enganar e te roubar. Entende? Nem tudo que é agradável aos olhos, nem tudo que é agradável aos ouvidos e nem tudo que é agradável ao paladar é de Deus. Entende? Ele comeu ali, foi maravilhoso. Se alegrou, comeu, confraternizou na mesa, mas Deus não estava lá. Não era propósito de Deus, não era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. Tá certo? Então vamos continuar. Obrigada, Andréia. Pode continuar para a gente, por favor. Que tremendo, né? Tem mesas que a gente não pode participar, né? Falou tudo. Tem Meu medo. Deus. Ah, mas é profeta. Não, não vai comer ali. É Mas profeta, Deus é muda. antigo, ó. Meu Pode me Deus. chamar de metida, de arrogante. Ai, a missionária não vem na minha casa. A missionária não quis comer aqui. A missionária não quis vir aqui. Nem todas as rodas Deus vai querer você. Então, você vai ter que decidir quem você vai querer agradar. Se a Deus ou aos homens. Verdade. Como diz o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Capítulo 14 de Primeira Reis. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora, disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre o povo. E tomarás nas tuas mãos 10 pães e bolos e uma botija de mel. Vai a ele, ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim o fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos, por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão.
Por que te disfarças assim? Porque eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti todei, e tu fostes como o meu servo Davi, que guardou os mandamentos, e tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os mandamentos, e que andou após mim com o coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e viestes outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançastes para fora, para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão como todo homem até o menino, tanto encerrado como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todos se acabem. Quem morrer a casa, quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa, para que o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais, e espalhará para além do rio, por quanto fizeram os seus bosques e provocaram do Senhor a ira. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirza. Chegando ela ao lumiar da porta, morreu o menino. E sepultaram, e todo Israel pranteou conforme a palavra do Senhor, o qual dissera pelo ministério do servo Aías, o profeta. Quanto aos mais sucessos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, este está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, e foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade, era Roboão. Versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. E de 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o provocaram a zelo, a mais do que todos os seus pais fizeram, como seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens dos bosques sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, e fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que, no 5º ano do rei de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E tomando os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornaram a trazer à câmara dos da guarda. Quanto aos mais dos sucessos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá?
E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome da sua mãe Naamá, Amonita, e Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. E no 18º ano do rei de Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Mas por amor de Davi, seu Senhor, versículo 14. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando-se seu filho depois dele, confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no negócio de Urias o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Quanto ao mais dos sucessos de Abião e tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão, e Abião dormiu com seus pais, e o sepultaram na casa de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalom. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porquanto tirou da casa dos rapazes, versículo 12, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram, todavia. Foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que fizeram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Assíria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata, ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitões dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Irjon, e a Dan, e a Abel-Beté, e Maaca, e a todo a Quinerote, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara com eles, edificou o rei Asa e a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais de todos os sucessos de Asa e todo o seu poder e tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu pai e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 25. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai
e no seu pecado, como se tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Issacar, e o feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou a Baasa, e matou Baasa no terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme toda a palavra que o Senhor dissera pelo ministério do servo Aías, o Selonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou, fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocou ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais dos sucessos de Nadab, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. E no terceiro dia de Asa, rei de Judá, Baasa, versículo 33. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jerusalém, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andastes no caminho de Jeroboão, fizeste pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da casa, e farei da tua casa a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães comerão, e os que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto mais dos sucessos de Baasa e o que fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Versículo 8. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Ezinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo de Tirza, entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem seus parentes, nem seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Portanto, todos os pecados de Baasa, os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto mais dos sucessos de Elá, e tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º da casa do rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouvindo dizer o povo que estava acampado, Zinri tem conspirado, e até feriu o rei, todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onre, chefe do exército no arraial. E subiu Onre de todo o Israel com ele, e de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo, e morreu.
E por causa dos seus dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? Versículo 21. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. E no ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamado o nome da cidade que edificou no nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez honra o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, como tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos seus sucessos de honra, aos que fez, ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Honre dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Honre, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Honre, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, se for a coisa leve andar, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor do que o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E seus dias, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Secube, segundo, e morrendo seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Continua? Não, não, vamos parar aqui mesmo. Vocês viram aqui um padrão de desobediência? Desobediência, desobediência, desobediência. E reinou fulano e não obedeceu, não seguiu. Reinou ciclano, não obedeceu, nenhum deles, sabe? Foi raro o rei que seguiu. E ainda os que obedeciam uma coisa não tiravam os altares, né? Sempre mantinham. E por isso que eles caíram. Por isso que eles não deram crescimento, não iam para frente, porque o povo era de Deus, mas é que os reis não queriam, né, se submeter ali à vontade de Deus. Queriam andar segundo os seus caminhos e queriam ainda trazer altares estranhos, né, para a presença do Senhor. E o que eu achei mais engraçado foi a profecia ali contra Jeroboão. Ele falou para a mulher dele, vai lá, disfarçada, mas não fala que você é minha esposa, não. Vai lá, tira as roupas de rainha, põe de qualquer pessoa, né? Vai disfarçada. Mas quem tem Deus, gente? Ai, quem tem Deus não fica enganado, não. Quem tem Deus não fica enganado, porque Deus revela, Deus mostra, Deus não deixa enganado, sabe?
Deus não deixa você achar que vai enganar a pessoa, né? Olha, uma vez, minha mãe tá até aqui, sabe disso? Uma vez eu tinha uma irmã que Deus usava ela na profecia. E eu namorava, né? E eu namorava com um menininho e tal, eu queria, né? Falei, vou orar e pedir para Deus confirmar, né? Continua esse namoro ou não. Aí eu peguei e a missionária não me conhecia. Ela orou por mim pelo telefone. E Deus falou com ela, né? Falou, ela não sabia para que eu estava querendo oração, né? Mas ela falou assim: Olha, Deus manda eu te dizer, minha irmã, que você quer uma resposta, mas Deus não tá nesse negócio aí, não, minha irmã. Eu vejo, sabe, irmã, um lobo, o inimigo querendo te enganar. E aí eu falei: Meu Deus, né? É isso. O lobo é a pessoa, né? Que o inimigo tá querendo usar esse menino pra querer enganar, né? E aí, ela, como ela não me conhecia, eu fui na casa dela pessoalmente, com a minha mãe. E tava tendo um culto lá, né? E eu falei pra minha mãe, não fala pra irmã que sou eu, hein? Que falou com ela pelo telefone. Olha só. Cheguei lá, de migué, né? Tipo assim, a irmã ora por mim, né? A irmã pra irmã orar por mim, né? Tava orando por todo mundo. E aí, eu não queria falar pra ela que eu era a mesma do telefone, pra ver o que que Deus ia falar. Aí, de repente, ela pegou. E assim, ela falou assim: é porque minha mãe tem um monte de filhos, né? Então, como ela ia saber qual das filhas, né, da minha mãe tem 4 mulheres. Então, aí eu peguei e fui lá. Aí a irmã falou assim: Não foi com você que eu falei no telefone? Sabe por quê? Porque Deus está me mostrando as mesmas coisas. Aí eu falei: Sou eu mesma. Deus não se deixa enganar, sabe? Deus não se deixa enganar. E o mesmo Deus aqui, ó, revelou para o profeta. Falou para ele, ó, a mulher de Jorobão está vindo aí para te perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente e você deve responder-lhe assim. Quando ela chegar, ela vai fingir que é outra pessoa. Ou seja, Deus já estava falando tudo para ele, né? Por conta ela foi buscar lá pelo filho e Deus já estava falando para ele: não, vai morrer sim, vai acontecer isso, isso, isso. Mesmo disfarçado, né? Ele queria ver se Deus ia mudar a sentença, mas Deus não mudou a sentença, certo? E o que mais chamou sua atenção, André, você que estava lendo? Ah, essa, Da essa leitura leitura. foi tremenda, né? É, É, bastante. eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Pode voltar. Primeiro de Salomão. Gente, um homem tão sábio, não houve na terra homem mais sábio do que ele. E quanta burrice, me perdão da palavra, mas quanta burrice ele fez, meu Deus do céu. A ponto de o Senhor falar que ia dividir o reinado dele, né? De tanta coisa errada, tanta sabedoria que ele tinha e não usava a sabedoria que Deus deu, né? Nessa passagem também do profeta novo e do profeta velho, eu sou assim apaixonada por essa palavra, porque eu acho tão tremendo que Deus realmente falou tão especificamente com o profeta e ele não obedeceu por quê? Porque estava com fome. Olha, uma coisa assim, né? Você frisou bem essa parte, assim, eu achei tão interessante, porque ele estava com fome, né? Ele quis saciar uma vontade dele, ele deu ouvidos para o profeta velho. E também o profeta velho, aqui no versículo 32 fala assim, ó, no 31 vou ler. E sucedeu que depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto com os dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todos os da casa dos altos que estão na cidade de Samaria. O que eu entendi é que ele fez tudo isso com o profeta novo para confirmar se realmente era o Senhor que estava usando o profeta novo para falar. A ponto de o homem morrer. Para ele não importava se realmente
Deus tinha falado com ele se ele ia morrer, porque ele falou, eu não posso voltar, né? Mas ele falou, não, eu também sou profeta. Um anjo apareceu para mim e mandou você voltar. E o homem morreu. Isso não teve valia assim para ele da vida da pessoa. Ele queria só confirmar se realmente Deus estava usando ele. Aí, quando ele viu que o homem morreu, que ele sepultou, ele falou assim: olha, verdadeiramente, certamente se cumprirá a palavra que saiu da boca do homem de Deus. Eu falei: meu Deus do céu. Quer dizer que sim, que a sua vida, não importa, eu tenho que saber se é Deus mesmo, mas não importa a sua vida, porque eu sou profeta daqui e Deus não usou eu, trouxe um de longe para falar. Poxa vida, né? Vamos ver se Deus está nesse negócio ainda que ele morra. E as coisas de Deus são tão santas, tão sagradas, tão minuciosamente determinadas por Deus, né? Nas outras vezes que nós lemos, a irmã Joana falou uma palavra que Deus é Deus, assim, de detalhes, né, de coisinhas simples, mas Ele quer tudo no lugar, né? E assim, eu achei tão tremendo e tão terrível tudo isso, né? Como você mesmo disse, né? Nós precisamos de discernimento o tempo todo. Quando a palavra do Senhor fala, né? Vigiai e orai, o Senhor não fala para a gente viver em constante oração, sim, mas a gente tem que vigiar primeiro, né? Primeiro a gente entrar em vigilância e orar o tempo todo, né? Para que a gente possa escapar dessas coisas, porque o inimigo é astuto, né? E como você disse, mas o profeta velho era profeta de Deus também, não era? Mas foi ele que fez o profeta novo desviar dos seus caminhos. E o profeta novo deixou de dar ouvidos para o Senhor para dar ouvidos ao profeta velho. Nossa, eu fico assim chocada com essa palavra e ao mesmo tempo assim alegre por ver como Deus fala e cumpre, né? Ainda que seja terrível, né? E realmente, um rei foi só fazendo coisas piores e fez mal o que era aos olhos do Senhor e fez mal o que era aos olhos do Senhor, né? Todos, um seguindo a direção do outro, em vez de melhorar, só piorava. E Acabe, então, nem se fala, né? Que Deus fala assim: Acabe fez o que era mal, ainda fez pior, casou com Jezabel, né? Casamento também dá errado, né? Precisa ter discernimento para casar, né? Precisa, Alianças você fala, erradas, né? Alianças com pessoas que não eram do mesmo clã deles. né? Não, mas Deus não é Deus casamenteiro, né? Deus não se envolve nessas coisas, se envolve sim. Quando a gente, a partir do momento que a gente coloca a nossa vida diante do altar do Senhor e colocamos o nosso coração na presença dele e ele passa a ser nosso Senhor e nós somos servos, até para casar tem que pedir direção, né? Olha o seu testemunho. Você estava namorando, pedindo uma direção a Deus, Deus falou o quê? Não, ele é lobo. E se você tivesse casado? Verdade. Você teria sido uma ovelha comida por um lobo feroz e, e não estaria nessa posição a qual você está hoje, né? Mas Deus é tão tremendo, Deus cuida dos seus pequeninos de uma forma tão extraordinária, né? Mas precisamos estar em oração, né? Em constante oração e vigilância, para que possamos ouvir e ter discernimento do Senhor. Amém. Ai, gente, é muito bom falarmos da palavra do Senhor, né? Das Escrituras, porque a gente olha aqui e vê o quanto Deus é maravilhoso, o quanto a gente aprende cada vez mais com a verdade do Evangelho de Deus, né? E que nós possamos realmente aprender. E ó, ontem eu li um versículo, né? E eu quero até compartilhar com as irmãs, para quando a gente chegar lá, né? A gente já tá craque. Tiago, livro de Tiago, fala que nós devemos ser praticantes da palavra. Então, irmãs, tudo que a gente lê aqui, tudo que a gente lê, a gente tem que ter um aprendizado. Tudo. O que que eu aprendo hoje, o que que eu vou colocar em prática? Ó, Tiago, capítulo 1, verso 22, fala assim, ó, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é aprendiz. E, calma aí, aquele que ouve, verso 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois volta, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, assim, que nós possamos ler e praticar, ver o que que a gente aprende aqui com isso tudo, sabe? Então, eu tirando para mim a leitura de hoje, tudo num apanhadão assim de tudo que eu li hoje, que nós devemos honrar a Deus, priorizar o Senhor e não dar crédito a tudo que a gente escuta falando, assim diz o Senhor. Mas a gente tem que colocar aquilo à prova, né? E olhar e pedir confirmação da parte de Deus, né? E entendendo que o Senhor, ele está acima de todos e ele nos revela acerca das coisas. Nós não somos enganados quando nós nos submetemos a viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que nossos ouvidos e corações possam estar atentos para ouvir quando Deus fala: olha, fulano vai ir aí, ó, na sua casa. Fulano vai fazer isso, fulano tá mentindo, né? Tá enganando você, tá agindo de má fé. Então, assim, Deus ele vai falar aos nossos corações quando a gente está disponível para ouvir a orientação dele para as nossas vidas. Amém, meninas? Mais alguém quer compartilhar? Ixi, já são 9 horas. Tempo voa, ô Glória. Olha, Pai do Senhor, meninas, a paz do o que eu Senhor, tenho que senhora dizer a Gina. respeito dessa passagem é que Deus não tem o culpado como nos sente, né? Nos sente como culpado, tá? Muitas das vezes quer se esconder atrás das malhadas, mas o Senhor, de lá de cima, está vendo todas as coisas, né? Então, ele se reteu e mandou a mulher ir como uma espia, mas não foi assim que ela foi reconhecida. E aí eu vejo nisso aí que quantas pessoas, né, hoje fica olhando assim o Face, como é que diz? Olhando as coisas que tem na mídia e vai e imita. E não pode. Deus é realista. Deus ele é vivo. Deus ele é fiel. Que você venha pegar, mas não imitar, porque Deus só faz um vaso só e ele não tem réplica, né? Então, verdadeiramente, nós somos imagem e semelhança de Deus e ele sabe de onde nos tirou. Quem é nascido e criado no Evangelho, ele viu que desde do ventre da mãe, ele já escreveu tudo o que ia acontecer. O seu sapato eu não posso calçar, porque o seu número é um e o meu é outro. Então, verdadeiramente, Deus, ele é Deus. Ele tem os mínimos detalhes na vida de cada um. Se você tem uma chamada, vá em frente com sua chamada, que essa chamada é sua, não é da missionária Gilda, né? Então, tem pessoas que gostam de atropelar outro, querer passar na frente de outro, mas não pode. Espere a sua vez, porque está tudo determinado pelo Senhor, o dia, a hora e o momento. Isso foi o que eu entendi aí dessa passagem. Amém. Que nós possamos pegar tudo isso aí, ó, e colocarmos em prática, né? No nosso dia a dia, na nossa família, nossa casa, nos nossos ambientes. Fazer uma postagem no Instagram, nos stories, para compartilhar, porque a palavra do Senhor ela é para ser compartilhada, né? Igual a Andréia me mandou uma mensagem maravilhosa de manhã, eu já compartilhei, já mandei geral. Porque a palavra do Senhor a gente recebe a graça dela e compartilha também, para que outras vidas possam ser edificadas, né? Louvado seja Deus. Meninas, eu vou só encerrar a gravação e eu
quando a gente continua, tá? Então, até amanhã. Deus abençoe vocês aqui do Clube de Leitura. E amanhã estaremos de volta. Vamos orar primeiro e depois a gente tirar a foto, tá? Eu vou fazer uma oração por vocês, por cada uma de nós, nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, neste momento, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui neste clube fazendo, Senhor, a leitura da tua palavra. Meu Deus, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Espírito Santo, nos traz o entendimento, que nós possamos compreender a tua verdade. Que a tua verdade possa estar, Senhor, na nossa mente, nos nossos lábios, nas nossas vidas, que nós possamos ser a Bíblia ambulante, Senhor. Que as pessoas possam ler a palavra do Evangelho através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através da nossa fala, que nós possamos, ó Deus amados, verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo, temos aqui, Senhor, os frutos dignos, Senhor, frutos de cristãos verdadeiros, que os frutos do Teu Espírito possam estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra, em nome de Jesus. Nos cobre com o Teu sangue, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fechar aqui. Deus abençoe.